Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, para quem ainda não me conhece, e na videoaula de hoje eu trouxe a bolsa Amora, uma bolsa muito rápida e fácil de fazer. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e ative todas as notificações para não perder nenhuma videoaula que posto por aqui. Aproveita também, vem aqui no botão hypar e deixa o seu hype. É de graça e ajuda bastante o nosso canal a crescer. Para a confecção da bolsa, eu vou utilizar fio de poliéster de 5 milímetros da marca Rebecca Fashion. Essa foi a quantidade de fio que restou ao finalizar a bolsa. Vou utilizar a agulha 4 milímetros. Vou utilizar botão imantado de 18 milímetros. Esse botão é aquele que tem as garrinhas para a gente fechar atrás com a chapinha. Vou utilizar também esse chaveiro de cereja, vou deixar o link aqui no vídeo para quem tiver interesse em comprar, tesoura e isqueiro para os arremates. Inicio fazendo um nozinho corrediço, já conto ele como a minha primeira correntinha. Vou subir um total de 14 correntinhas. Feitas as minhas 14 correntinhas, eu vou virar elas para o lado avesso, ó, onde se forma essas alcinhas, e eu vou trabalhar nesta primeira alcinha. Vou vir aqui nesta primeira alcinha, onde está saindo o meu fio, faço um ponto baixo. Ó, venho na minha próxima alcinha, faço um ponto baixo. Eu vou trabalhando um ponto baixo para cada alcinha da minha correntinha, até chegar aqui, ó, na minha penúltima alcinha, que é essa. Fiz até aqui o meu penúltimo ponto. Agora eu venho aqui no meu último ponto, ó, que foi o nozinho corrediço que a gente fez para iniciar as correntinhas. Vou colocar 3 pontos baixos aqui nesta mesma correntinha. Ó, já coloquei o primeiro. Coloco o segundo ponto e coloco o terceiro. A gente colocou 3 pontos baixos na mesma correntinha, tá? Para fazer a virada. Eu vou pegar aqui marcadores pra gente fazer algumas marcações aqui no decorrer da primeira carreira, tá? Então, vou marcar este ponto aqui, ó, o primeiro ponto dos 3 pontos que a gente fez aqui na mesma correntinha. Faço a marcação aqui. E agora eu vou trabalhar aqui, ó, nesta parte de baixo da minha correntinha, tá? A gente pegou somente uma alcinha da correntinha, né, que foi o lado avesso da correntinha, sobrou 2 alcinhas da correntinha aqui nesta parte. Então, vou pegar as 2 alcinhas, ó, já puxo o fio aqui para fazer o arremate, né, esconder entre os pontos, faço um ponto baixo. Eu vou marcar aqui este ponto, tá? Pra gente separar aqui os pontos da curvinha, tá? Depois a gente vai fazer aumentos nesta parte. Por isso que é bom fazer as marcações, principalmente para quem é iniciante, que pode acabar se perdendo aqui nesta parte, ok? Então, vou trabalhar um ponto baixo para cada alcinha aqui da minha correntinha, alcinha de baixo aqui da minha correntinha. Eu vou trabalhar assim, desta forma, colocando um ponto para cada ponto, até chegar aqui, ó, neste ponto. Este aqui foi o nosso primeiro ponto, eu vou fazer até aqui, ó. Ok? Ó, olhando aqui por cima, esse daqui é o penúltimo, esse daqui é o último. Eu vou fazer até o penúltimo ponto. Então, fiz aqui os meus pontos, né, sobre ponto, até aqui o meu penúltimo ponto, este aqui é o meu último ponto, ó,
que foi onde a gente colocou o nosso primeiro ponto, ok? E neste ponto, nós vamos colocar mais 2 pontos, tá? Para completar os 3 da virada, igual a gente fez aqui deste outro lado, ó. Então, vou colocar aqui 2 pontos para fazer o fechamento da primeira carreira, tá? E assim eu finalizo a minha primeira carreira, tá? Então, contando todos os pontos aqui da primeira carreira, dá um total de 30 pontos. Eu vou fazer aqui uma marcação neste primeiro ponto, ó, que eu fiz na curvinha, né? A gente colocou 2 pontos aqui para finalizar a carreira, então eu vou colocar um marcador aqui neste primeiro ponto, ok? Agora eu vou fazer o fechamento da carreira, inserindo a minha agulha aqui neste ponto, ó, no segundo ponto. Este é o primeiro, venho no segundo, insiro aqui por trás, ó. Puxo a minha laçada, ajusto. Vou inserir minha agulha aqui por baixo, ó, da laçada que eu puxei aqui pra trás. Seguro aqui pra não escapar e puxo uma nova laçada, ó. Fiquei com uma aqui na minha agulha e fiquei com essa aqui atrás. Eu vou pegar essa aqui de trás, alongo um pouquinho. Agora fecho essas 2 alcinhas com o fio que vem do novelo, tá? Formando o primeiro ponto da segunda carreira. Eu vou colocar mais um ponto neste espaço, tá? Onde eu acabei de fazer o primeiro. Coloco mais um ponto, formando um aumento, ok? Venho no próximo ponto, ó, vou colocar um ponto baixo. E eu vou marcar aqui este ponto. Então, vou fazer aqui um ponto para cada ponto, até chegar aqui onde está o marcador. Ó, cheguei aqui, onde eu coloquei o meu marcador, né, no primeiro ponto, dos 3 pontos que a gente fez para fazer a virada. E neste ponto eu vou colocar um aumento. Então, eu coloco um aumento. 2 pontos no mesmo espaço, tá? É um aumento de 2 pontos. Eu vou marcar aqui este primeiro ponto do meu aumento. No próximo ponto, vou colocar um aumento, ó, de 2 pontos. 2 pontos no mesmo espaço. E no próximo ponto, vou colocar um aumento também. De 2 pontos no mesmo espaço. Então, fiz aqui 3 aumentos, né, de 2 pontos em cada ponto da carreira anterior. Venho aqui no meu ponto marcado, retiro o meu marcador, faço um ponto baixo. Retorno com o meu marcador, para indicar, né, que aqui acabou os aumentos da curva. E vou trabalhando um ponto para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo marcador. Meu próximo ponto marcado. Ó, cheguei aqui no meu próximo ponto marcado. Eu vou retirar e fazer um aumento de 2 pontos neste ponto. Fiz o meu aumento de 2 pontos, eu vou colocar aqui no marcador no primeiro ponto, ó, no meu aumento. Venho aqui no meu último ponto, ó. Observe que a gente já chegou aqui, né, no final da carreira. Está sobrando um ponto, eu vou colocar um aumento, tá? Então, aqui a gente colocou 3 aumentos de 2 pontos nesta virada também, igual fizemos aqui. E nesta segunda carreira, nós ficamos com um total de 36 pontos. Vou fazer o fechamento da mesma forma que eu fiz aqui na primeira carreira, tá? Aqui é o meu primeiro ponto e aqui é o meu segundo. Coloco a minha agulha aqui por trás, pegando as 2 alcinhas do meu ponto, puxo a minha laçadinha aqui para trás, ajusto, coloco a minha agulha aqui por baixo da laçadinha que eu passei para trás, puxo uma nova laçada.
Pego a laçadinha que eu deixei aqui atrás, fico com duas, fecho as duas com o fio do novelo. Agora eu venho neste próximo ponto, vou colocar um aumento neste ponto, tá? Aumento de 2 pontos. Então, eu fiquei com um ponto e um aumento. Venho no meu ponto marcado, faço o meu ponto baixo, retorno com o marcador no ponto que eu fiz. Trabalho um ponto para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo ponto marcado, tá? Até chegar aqui. Estou chegando aqui no meu ponto marcado. Neste ponto, eu vou fazer um ponto, tá? Neste ponto marcado, eu faço um pontinho, retorno com o meu marcador aqui, neste ponto que eu acabei de fazer. No próximo ponto, vou colocar um aumento. No próximo, um ponto. No próximo, um aumento, tá? 2 pontos no mesmo espaço. No próximo ponto, um ponto sozinho. E no próximo ponto, um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. Então, eu fiz aqui uma sequência de um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento por 3 vezes. Venho aqui no meu ponto marcado, retiro o marcador, faço o meu ponto, retorno com o meu marcador. Trabalho um ponto para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo ponto marcado. Ó, cheguei no meu ponto marcado. Aqui eu vou fazer um ponto, neste ponto marcado. Retorno com o meu marcador neste ponto. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. No próximo ponto, faço um ponto sozinho. E aqui no meu último ponto da carreira, eu vou fazer um aumento. Tá? Para finalizar aqui a sequência, ó. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e aqui a gente já tinha iniciado com um ponto e um aumento, tá? Um ponto e um aumento por 3 vezes, igual fizemos aqui deste lado. E nesta carreira de número 3, finalizamos com um total de 42 pontos. Faço o meu fechamento, ó, da mesma forma que eu fiz nas outras carreiras. Puxo aqui a minha laçada, ajusto. Coloco aqui por baixo da minha laçadinha, puxo uma nova laçada, pego a que ficou para trás, fecho as 2 alcinhas. Trabalhei um ponto, no próximo ponto vou trabalhar um ponto, no próximo ponto eu vou trabalhar um aumento, ó. 2 pontos no mesmo espaço. Então, fiz 2 pontos sozinhos e um aumento. Venho aqui no meu ponto marcado, faço um ponto baixo, retorno aqui com o meu marcador. Trabalho um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo ponto marcado. Cheguei no meu ponto marcado, retiro o marcador, faço um ponto. Retorno com o meu marcador neste ponto, venho no próximo ponto, trabalho um ponto. Trabalhei um ponto para cada ponto, ó. No próximo ponto, vou colocar um aumento, 2 pontos no mesmo espaço. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto sozinho. No próximo, trabalho o meu aumento. No próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo ponto, trabalho um ponto.
E aqui, para finalizar aqui a sequência de aumentos, um aumento, tá? Então, trabalhei aqui 2 pontos, um aumento, 2 pontos, um aumento, 2 pontos e um aumento, por 3 vezes. Venho no meu ponto marcado, retiro meu marcador, faço meu ponto baixo. Retorno com o marcador, trabalho um ponto para cada ponto até chegar no próximo. No próximo ponto marcado. Cheguei no meu ponto marcado, retiro o marcador, faço um ponto, retorno com o meu marcador. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo trabalho, um aumento de 2 pontos. No próximo ponto, trabalho um ponto. No próximo, um ponto sozinho também. E aqui, para finalizar a carreira, eu faço o meu aumento, completando a nossa sequência de 2 pontos e um aumento, ó, 2 pontos e um aumento por 3 vezes. Finalizamos a nossa carreira de número 4 com 48 pontos. Sigo para a carreira de número 5, e esta carreira de número 5 vai ser a nossa última carreira com aumento, tá? Então, faço aqui o fechamento, ó, faço o fechamento, da mesma forma que fiz no restante das carreiras, né, nas carreiras anteriores. Faço aqui o meu primeiro ponto da carreira de número 5. Venho aqui no meu segundo ponto, faço um ponto. Então, já tenho aqui 2 pontos, um ponto para cada ponto. Venho no terceiro ponto, coloco um ponto. Então, fiquei com 3 pontos, um ponto para cada ponto. No próximo ponto, eu vou colocar um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Venho no meu ponto marcado, coloco um ponto, retorno com o meu marcador. Trabalho um ponto para cada ponto, até chegar aqui na minha outra curva, onde eu vou trabalhar os aumentos. Cheguei aqui no meu ponto, onde está o meu marcador, retiro, faço um ponto. Retorno com o meu marcador, venho no próximo ponto, ó, trabalho um ponto, no próximo trabalho um ponto. Já trabalhei 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. Venho no meu próximo ponto, trabalho o meu aumento. Eu vou trabalhar 3 pontos e um aumento por 3 vezes, ó. E no próximo, coloco um ponto só. No próximo, coloco um ponto sozinho. No próximo também. E agora, no próximo, coloco um aumento. Um ponto. No próximo, um ponto. No próximo, um ponto. Finalizo aqui a minha curvinha com um aumento. Então, fiz 3 pontos e um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Venho no meu próximo ponto, retiro aqui o meu marcador. Faço um ponto. Retorno com o meu marcador. Trabalho um ponto para cada ponto de base, até chegar ali no meu próximo ponto marcado. Cheguei no meu ponto marcado, retiro o marcador, faço um ponto. Retorno com o meu marcador, venho no meu próximo ponto, faço um ponto, venho no meu próximo ponto, faço um ponto. No meu próximo ponto, eu vou trabalhar um aumento, né? Fiz 3 pontos sozinhos e um aumento. E para finalizar, coloco um ponto sozinho, mais um ponto sozinho aqui, mais um ponto, e aqui no meu último ponto coloco um aumento.
3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento. Finalizamos a carreira de número 5 com um total de 54 pontos, tá? Agora, nós vamos fazer a carreira de número 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 de ponto sobre ponto, tá? Então, vou fazer o fechamento aqui da minha carreira de número 5, prosseguir para a carreira de número 6, tá? Colocando ponto sobre ponto, tá? Até a carreira de número 13, dá um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto. Então, vou colocando, ó, um ponto para cada ponto de base. Quando chegar aqui nos marcadores, vocês vão fazer os pontos, ó, e retornar com o marcador no ponto que vocês fizer, tá? Porque na carreira de número 14, nós vamos utilizar para fazer diminuições. Então, vou prosseguir aqui, fazendo as minhas carreiras, né, de ponto sobre ponto, até a carreira de número 13, tá? Sempre fazendo o mesmo fechamento aqui de carreira, ok? Então, vou adiantar aqui as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizada as minhas carreiras de ponto sobre ponto, como eu disse, eu fiz até a carreira de número 13, né, de ponto sobre ponto. Dá um total de 8 carreiras de ponto sobre ponto, ok? Então, eu fui fazendo os meus pontos, né, mantive os meus marcadores. Agora, nesta carreira de número 14, nós vamos trabalhar diminuições. Mas antes, eu vou fazer o arremate deste fio aqui do início, tá? Porque depois fica um pouquinho difícil de fazer. Então, vou cortar aqui o excesso. Puxo um pouquinho a ponta. Queimo aqui com a chama do isqueiro. Eu gosto de empurrar assim para baixo, ó, do ponto para ele colar aqui no ponto, ó. Ficar invisível aqui este fio. Eu vou fazer aqui o meu fechamento e prosseguir para a carreira de número 14. Então, faço aqui o fechamento, dando início aqui ao meu primeiro ponto da carreira de número 14. Venho no meu próximo ponto, vou fazer um ponto. No meu próximo, faço mais um ponto. Ó, fiquei com 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. Me restou 2 pontos aqui antes do meu ponto marcado. Eu vou fazer a minha diminuição aqui, tá? Então, eu puxo o meu fio, né? Venho aqui no próximo ponto, puxo o meu fio, não fecho. Venho no meu próximo ponto, ó, puxo outra laçada. Fiquei com 3 alcinhas na minha agulha, puxo o fio do novelo, fechando tudo de uma vez. Então, fiz 3 pontos e uma diminuição. Venho aqui no meu ponto marcado, já posso retirar e não preciso mais colocar, tá? Não vamos precisar mais. Faço um ponto. Trabalho um ponto para cada ponto de base até chegar ali no meu ponto marcado. Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, vou retirar o marcador, vou fazer um ponto, no próximo faço mais um ponto, no próximo faço mais um ponto. Então, fiz 3 pontos, tá? Um ponto para cada ponto de base. Venho no próximo ponto, puxo uma laçada, não fecho, venho no próximo, puxo uma laçada, fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez, fazendo a minha diminuição. Venho no próximo ponto, trabalho um ponto. Vou fazer uma sequência de 3 pontos e uma diminuição. Por 3 vezes, ó, já fiz aqui a minha primeira sequência, né? Vou fazer a minha segunda, ó.
3 pontos baixos depois da minha diminuição. E agora eu faço a minha diminuição aqui, ó. Fiz a minha segunda sequência. Venho para minha terceira sequência, ó. 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui no meu próximo marcador, ó, restou 2 pontos para me fazer a minha diminuição, ó. Faço a minha diminuição, ok? Faço o meu ponto aqui, no ponto marcado, posso retirar o marcador. Trabalho um ponto para cada ponto de base até chegar ali no meu próximo ponto marcado. Ó, cheguei no meu ponto marcado, vou trabalhar uma sequência de 3 pontos, né? Um para cada ponto de base, um ponto para cada ponto de base. Então, trabalho aqui um ponto, no próximo ponto, um ponto, no próximo ponto, um ponto. 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. Trabalho a minha diminuição. Trabalho a minha sequência de 3 pontos, um ponto para cada ponto de base. E finalizo aqui, ó, com a minha diminuição. Né? A gente já tinha feito aqui, ó, no início, uma sequência. Ok? Nesta carreira de número 14, nós finalizamos com um total de 48 pontos, tá? Vou fazer o fechamento e vou prosseguir para a carreira de número 15 e 16, né? 2 carreiras de ponto sobre ponto, tá? Então, venho fazendo aqui o meu fechamento, prosseguindo para a carreira de número 15. Eu vou colocar um ponto para cada ponto de base, tá? Na carreira de número 15 e carreira de número 16. 2 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou adiantar aqui essas 2 carreiras e já retorno. Finalizadas as minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto, né? Carreira de número 15 e 16. Agora, nós vamos para a nossa última carreira, tá? Então, para fazer a nossa última carreira, eu vou dobrar a minha bolsa assim ao meio e vou definir aqui o meio da minha bolsa, tá? Então, nós temos aqui na última carreira um total de 48 pontos. Nós vamos dividir 48 por 2, que dá 24, tá? Então, vou colocar um marcador aqui, ó, mais ou menos onde eu acho que é o meio da minha bolsa. Ó, desta forma. Vou colocar aqui. E aqui a gente confere, tá? Se tem 24 pontos para cada lado. Eu vou contar a partir aqui do ponto marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 eu daria aqui. Então, eu vou colocar esse marcador para este ponto aqui, tá? Então, contando deste ponto marcado até aqui, ó, um pontinho antes deste ponto marcado, eu tenho 24 pontos. E contando daqui, ó, do ponto marcado até este ponto aqui, eu tenho 24 pontos. Ok? Que dá os 48 pontos. Então, aqui a gente descobriu o meio aqui da nossa bolsa. Agora, nós vamos prosseguir para a última carreira. Nesta última carreira, eu vou fazer aqui o meu fechamento, tá? Normalmente. Faço aqui o meu fechamento. Puxar aqui o meu fio. Faço um ponto baixo. Eu vou fazer uma correntinha, tá? Fiz o ponto baixo, faço uma correntinha. Agora, nós vamos trabalhar uma sequência de 4 pontos altos, contando já com esse, tá? Este aqui é o meu primeiro ponto alto. Então, eu laço aqui o meu fio, ó, na agulha, venho no próximo ponto. Faço o meu ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Venho no próximo, faço mais um ponto alto. Aqui eu já tenho 4 pontos altos.
Agora eu vou trabalhar 2 meio ponto alto. Então, laço o meu fio na agulha, venho no meu próximo ponto, ó. Fico com 3 alcinhas, fecho tudo de uma vez, tá? Trabalhei um meio ponto alto. Vou trabalhar mais um, ó. Laço, fecho tudo de uma vez. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos baixos. Então, já tenho aqui o meu primeiro, o segundo, e assim eu sigo até obter 10. Fiz os meus 10 pontos baixos. Trabalho agora uma sequência de 2 meio ponto alto, tá? Então, laço o meu fio aqui na agulha, venho no próximo ponto, puxo uma laçada, fecho as 3 laçadinhas de uma vez. Trabalho mais um meio ponto alto. Então, trabalhei 2 meio ponto alto, igual a gente fez aqui, ó. 2 meio ponto alto. Agora, eu vou trabalhar uma sequência de 10 pontos altos, ó. Vou trabalhar o meu primeiro ponto alto e assim eu sigo até obter 10. Ó, cheguei aqui no meu ponto marcado, eu vou retirar o meu marcador e trabalhar o meu ponto alto normalmente, tá? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó, 7, 8, 9 e 10. Trabalhei 10 pontos altos. Agora eu vou trabalhar uma sequência de 2 meio pontos altos, ó. Venho no próximo ponto, trabalho meu primeiro meio ponto alto, trabalho meu segundo. Trabalhei os meus 2 meio ponto altos. Agora eu trabalho uma sequência de 10 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Feitos os meus 10 pontos baixos, agora eu trabalho uma sequência de 2 meio ponto alto. Faço meu primeiro meio ponto alto, faço o meu segundo. Fiz um ponto para cada ponto. Agora eu trabalho a minha sequência de pontos altos, tá? Até finalizar aqui a minha carreira. Giro o marcador e faço o meu último ponto da carreira. Finalizada a última carreira do corpo da bolsa, agora eu vou fazer o acabamento aqui de dentro, né? Onde a gente vai colocar o botão imantado. Para fazer o fechamento, eu vou vir neste primeiro ponto da minha carreira e vou pegar esta alcinha, ó, que se forma atrás dele. Puxo e faço um baixíssimo. Eu vou marcar este ponto baixíssimo, que é o primeiro ponto da minha carreira de ponto baixíssimo, e vou vir aqui no próximo ponto, ó, no segundo ponto, e vou pegar nesta alcinha que se forma atrás. Faço um baixíssimo, tá? Então, aqui, como vocês podem observar, esta alcinha, essas duas alcinhas do ponto, fica para o lado de fora da bolsa, tá? A gente tá pegando nesta alcinha do lado avesso da bolsa, ó. Vem aqui no meu próximo ponto, pega a alcinha do lado avesso. E assim eu vou seguir, ó, colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base, pegando nessas alcinhas que se formam do lado avesso. Não faz muito apertado o ponto para não repuxar aqui a abertura da bolsa. Vai colocando um ponto baixíssimo para cada ponto de base. Estou chegando aqui próximo do meu ponto marcado, que foi onde eu iniciei com ponto baixíssimo. Ó,
Vou fazer aqui este último pontinho e cheguei aqui no meu ponto que eu iniciei com ponto baixíssimo. Eu vou retirar meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo pegando somente uma alcinha do meu ponto da carreira anterior, tá? Nós não vamos fazer fechamento, nós vamos trabalhar de forma circular. Então é muito importante que vocês marquem este primeiro ponto para não ficar perdida depois aqui no final da carreira. Ó, eu sigo desta forma, pegando uma alcinha do meu ponto, ó, e fazendo pontos baixíssimos. Até chegar aqui novamente, né, no meu ponto marcado, onde eu vou iniciar uma nova carreira, tá? Vou trabalhar de forma circular, sem fechamento. Então, eu já estou aqui na minha segunda carreira e vou fazer até obter um total de 4 carreiras. Então, vai fazendo os pontos baixíssimos, sempre pegando somente na alcinha de trás do ponto da carreira anterior. Eu vou fazer as minhas carreiras e já retorno com vocês. Finalizadas as minhas 4 carreiras de pontos baixíssimos, agora eu vou cortar aqui o meu fio para fazer o arremate. Então, eu puxo totalmente aqui o meu fio do ponto, vou inserir a minha agulha pegando as 2 alcinhas do meu ponto baixíssimo, tá? Do meu segundo ponto baixíssimo, que é depois desse ponto marcado. Puxo o meu fio aqui para trás, já posso retirar aqui o meu marcador. Pego uma alcinha do meu último ponto baixíssimo que eu fiz e puxo esse fio aqui para trás, ó. E assim a gente faz o arremate deste acabamento da nossa bolsa. Agora é só esconder entre os pontos e selar com uma chama do isqueiro. Eu vou dobrar minha peça ao meio e vou fazer a aplicação do botão. Eu vou definir aqui o lado que eu quero que fique para a frente, ó. Observe que a emenda aqui das carreiras tá para esse lado. Então, essa parte vai ficar para trás. E essa parte vai ser a parte da frente da minha bolsa. Na parte da frente, eu vou utilizar essa parte do botão mais fina. Ó, vou centralizar e vou colocar o meu botão aqui, ó, no meio. Se quiser, pode utilizar a fita métrica. Se quiser, pode utilizar a fita métrica para ter uma base de onde é o meio. A abertura da minha bolsa ficou com aproximadamente 20 centímetros. Então, aqui seria mais ou menos o meio, ó. Entre o centímetro 10 e 11, tá? Então, a gente aperta aqui, ó, até aparecer os ganchinhos. Aparecer os ganchinhos, faz a aplicação aqui dessa chapinha do botão, ó. Com o auxílio do alicate, a gente amassa aqui o botão. E assim fica aplicado esta parte do botão. Agora a gente pode virar para o outro lado e fazer a aplicação desta parte mais grossa do botão, ó. Mais ou menos na mesma direção do outro, ó. Verifica se está na mesma direção, se está centralizado. E faz a aplicação da mesma forma, tá? Agora é só colocar essa parte, ó, para dentro da bolsa, ó. Agora que eu já fiz a aplicação do botão, nós vamos dar início à alça da nossa bolsa. Então, vou centralizar aqui na lateral da minha bolsa, onde eu fiz os pontos altos, um total de 4 pontos, tá? Pra gente fazer a alça. Então, aqui a gente fez 10 pontos altos, né? Inicia daqui os nossos pontos altos, esses dois são os nossos meios pontos altos.
Então, esse aqui é o primeiro ponto alto. Eu vou contar 1, 2, 3, vou marcar aqui no quarto ponto alto, tá? Vou pegar aqui um marcador e vou marcar. Agora, a partir desse ponto marcado, eu vou contar 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Vou marcar aqui neste ponto. E é aqui que a gente vai fazer a nossa alça, tá? Eu vou marcar aqui do outro lado também. Eu vou localizar o meu primeiro ponto alto, ó. Aqui é meus 2 meio ponto alto que eu fiz antes. Este aqui é o meu primeiro. Eu conto 1, 2, 3, 4. Marco no quarto ponto. Agora conto 1, 2, 3, 4. Marco aqui no ponto de número 4. Para ficar 4 pontos aqui deste lado também, né? Onde a gente vai iniciar a nossa alça. Vou dar início à alça fazendo um nozinho corrediço. Venho aqui no meu ponto marcado. Retiro o marcador e faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, pegando as 2 alcinhas do meu ponto alto, tá? Da carreira anterior. Vou colocando um ponto para cada ponto, até chegar aqui, ó, no meu próximo ponto marcado. Retiro o marcador e faço aqui o meu quarto ponto baixo. Agora eu faço correntinha. Viro o trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto. Venho no segundo, faço um ponto baixo. Então, a minha correntinha já vai ser o meu primeiro ponto, tá? Eu já tenho 2 pontos, contando com a minha correntinha. Venho no próximo, faço um ponto. E venho aqui no meu último ponto e faço um ponto baixo. Já vou arrematar aqui esse fio. Agora, eu continuo fazendo a minha alça, ó. Faço correntinha, viro o trabalho, pulo a correntinha, pulo o primeiro ponto. Venho no segundo, faço um ponto baixo, tá? Eu sempre vou fazer desta forma, tá? Contando a correntinha como o meu primeiro ponto. Ó, faço o terceiro ponto e aqui eu faço o meu quarto ponto. E assim a gente vai subindo a nossa alça até a carreira de número 50, tá? Todas as carreiras sempre com 4 pontos baixos. Finalizadas minhas 50 carreiras, a alça ficou medindo aproximadamente 49 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer a costura desta alça. Eu vou cortar o meu fio, deixando aproximadamente 25 centímetros de fio para a costura. Faço uma correntinha e aperto bem para formar um nozinho. Agora, nós vamos fazer a costura deste outro lado, onde a gente fez as marcações aqui na lateral, tá? Como a gente tem 4 pontos aqui na alça, nós separamos 4 pontos aqui na lateral também, tá? Então, vou vir aqui, ó, neste ponto marcado, inserindo a minha agulha, já pode retirar aqui o marcador. Puxo o meu fio para fora. Agora, eu venho aqui por baixo, ó, da minha alça, no primeiro ponto. Puxo o meu fio para dentro. Eu vou retornar no meu primeiro ponto, na bolsa, aqui pela frente, e puxo novamente o meu fio para fora. Agora, eu venho aqui, ó, na minha alça, novamente no primeiro ponto, inserindo aqui por baixo, puxo aqui para dentro. Ajeito, ó. E desta forma que a gente faz a costura, fica bem semelhante com um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no meu segundo ponto, aqui pela frente, insiro a minha agulha, puxo o meu fio aqui para frente. Venho no meu segundo ponto da alça, aqui por baixo, ó, puxo o meu fio para dentro. Retorno no meu segundo ponto aqui na bolsa, ó, pegando pela frente, puxo o meu fio para fora. Venho aqui no segundo ponto novamente, aqui por baixo da alça, puxo o fio para dentro. E assim a gente vai dando continuidade na costura, ó. Venho no meu terceiro ponto, na bolsa, aqui pela frente, puxo o meu fio para fora.
Venho no meu terceiro ponto, na alça, aqui por baixo, puxo o meu fio para dentro. Retorno aqui no terceiro ponto na bolsa, pegando pela frente, puxo o fio para frente. Retorno no meu terceiro ponto na alça, ó, aqui por dentro, puxo meu fio para dentro. Venho no quarto e último ponto, né, onde está o marcador. Coloco a minha agulha aqui pela frente, já posso retirar o marcador, puxo o meu fio para frente. Venho aqui no meu último ponto, ó, no meu quarto ponto da alça, pegando exatamente aqui, ó, no meio dessas duas alcinhas do ponto, porém eu vou pegar aqui por baixo, ó. Puxo o meu fio para dentro. Retorno aqui no meu quarto ponto, puxando o meu fio para frente. Retorno no quarto ponto aqui da alça, puxo para dentro. E assim a gente finaliza a costura da nossa alça. Vou dar uma ajeitada aqui nos pontos. Agora é só fazer o arremate deste fio para finalizar a nossa bolsa. Finalizado então o arremate aqui da minha alça, né, da costura da alça, ó. Vou mostrar para vocês aqui como que fica por dentro, né, com o nosso botão imantado. Acrescentei aqui esse chaveiro, dá um charme a mais para a bolsa. E a nossa videoaula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui o seu like, o seu comentário e compartilhe para que chegue em mais pessoas. Se você ainda não me segue no Instagram, o meu arroba tá aqui em cima. Até a próxima videoaula. Tchau!